Muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma rodada dessa competição de direito eleitoral. Novamente, eu quero agradecer a todos a honra de poder participar. Junto comigo, tenho a honra de ter ao meu lado a doutora Cristiane Frota, advogada especialista, advogada eleitoralista, civilista, ex-membro da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, sou quem tive o prazer de trabalhar junto. Foi também diretora da Escola Judiciária do TRE do Rio de Janeiro e também, junto conosco, o doutor José Jairo Gomes, procurador regional do Distrito Federal, um professor de direito eleitoral também renomado. Tenho certeza que todos da mais alta competência, além dos nossos estudantes, eu também irei muito aprender com eles. Em nossa equipe hoje, para o nosso debate de hoje, nós temos duas equipes, a equipe 137, com o doutor João Vitor Borges e a doutora Alessa Filizono, e a equipe 225, a doutora Priscila Cristina e o doutor Vitor Valões, a quem eu dou as boas-vindas e desejo tudo de melhor. Todos já conhecem a regra, nós vamos então começar com os nossos trabalhos. Então vamos começar com a equipe 137. Eu dou a palavra então, por 7 minutos e meio, como foi acordado anteriormente, ao doutor João Vitor para as suas ponderações. Por favor, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Ricardo, deste egrégio Tribunal Superior Eleitoral, eminente ministro relator, demais ministras e ministros, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, as partes, causídicos da parte adversa, serventuários da casa e demais pessoas que nos acompanham. Um bom dia a todos. Retomo esta prosa no ponto em que a comecei. Foi o eleitor à sessão de voto e pôs o boletim de voto. Louvaram-lhe então o espírito cívico, a maturidade e cantaram-lhe a propósito as loas da democracia formal. Mas de cada vez que descemos à rua para gritar que o voto da vontade popular foi traído, não falta quem diga serem inadmissíveis esses métodos de atuação em massa. No entender de tais censores, o voto é, em si mesmo, princípio e fim. O eleitor, uma borboleta efêmera, destinada a nascer, viver e morrer no dia da eleição. Assim nos queriam e não é assim que nos terão, porque a nossa desistência seria o melhor condimento para a cozinha deles. Excelências, são com as palavras de José Saramago, em Folhas Políticas à Cozinha, que introduz o caso apregoado para julgamento e posto à mesa. A bem da verdade, trata-se, ao fim e ao cabo, de uma contraposição, excelências. De um lado, a legitimidade do pleito e sua proteção máxima, em face da multiplicidade de ilícitos eleitorais aqui e acolá imputados. No outro sentido, trata-se, ao fim e ao cabo, também da cassação de mandatos em face da democracia, na sede da prestação jurisdicional da Justiça Eleitoral. Pois bem, excelências, ainda que fora dispensado o relatório por ambas as partes, é importante delimitarmos aqui sobre o que versa o nosso recurso ordinário. Recorremos, excelências, para que seja reformada a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, no que toca duas preliminares suscitadas pela defesa e acatadas pelo TRE. São elas a ilicitude das gravações ambientais e o litisconsórcio passivo necessário. No mérito, excelência, também contrarrazoamos o recurso da parte adversa para que sejam mantidas as condenações em 3 questões afetas ao mérito. A primeira, a condenação, a propaganda antecipada. A segunda, o uso indevido dos meios de comunicação, com disparos em massa de mensagens. E a terceira, o abuso de poder econômico nas pré-campanhas. Ainda no mérito, também recorremos para que seja reformada a decisão do TRE e acolhidas as acusações e alegações referentes às fraudes nos gastos pré-eleitorais e eleitorais. Portanto, for uma decisão citra petita, que sequer analisou tal alegação contida na AINE, e a segunda acusação referente à captação ilícita de sufrágio, uma vez reconhecida a licitude das gravações. Adentremos, portanto, agora aqui a discussão de ambos os recursos. Há uma prejudicial alegada pela parte adversa no que toca à ausência de interesse recursal ante a inexistência de sucumbência dos 3 recorrentes. Ora, excelência, o primeiro recorrente, Carlos Cunha, ajuizou a AIGE, que continha 2 acusações, captação ilícita de sufrágio e propaganda antecipada. Conforme dito, a captação ilícita sequer foi analisada. Portanto, há sucumbência e há interesse recursal. O segundo, Marcos Rocha, ajuizou também uma AIGE que não fora 100% procedente. Portanto, interesse recursal igualmente. E, por último, o Partido Comunista, que ajuizou a AINE, não teve a sua acusação sequer analisada. Decisão citra petita, como dito. Portanto, há sucumbência e há interesse recursal. Superado está, portanto, tal prejudicial. Nas questões afetas às preliminares, excelências, em razão da delimitação temporal, abordaremos apenas as 2 já suscitadas anteriormente. A primeira delas, quanto à licitude das gravações ambientais, trata-se de uma das matérias mais controversas em direito eleitoral, não só no Brasil, como no mundo afora. Cito aqui, excelência, 2 casos julgados pela Corte
norte-americana pela Suprema Corte que tratam sobre o tema. São os casos Goldman versus Estados Unidos e Silverman versus Estados Unidos, que estão contidos no parecer da Procuradoria-Geral da República, à época de Raquel Dodge, acostado no tema 979 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que diz respeito justamente à utilização de gravações ambientais na seara da Justiça Eleitoral. Como não há efeito suspensivo deferido pelo relator de tal tema 979, o TSE admite em regra a utilização de captações ambientais como prova do ilícito eleitoral, seja feita por um interlocutor da conversa, com ou sem o consentimento do outro e sem autorização judicial, ambiente, privado ou público. E cito apenas a título de exemplo o RESP 4502 de relatoria do ministro Og Fernandes. Portanto, tal questão não é afeta ao artigo 5º, inciso 12º ou quaisquer outros que se aleguem pela parte da defesa. Foram uma enunciação voluntária do acusado João Silva, que convocou os seus funcionários do restaurante e proferiu dizeres que se enquadrariam na captação ilícita de sufrágio. Portanto, inexiste qualquer flagrante preparado ou induzido como tenta aventar a defesa. Reformada, portanto, deve ser a decisão do TRE do Estado do Paraná. Quanto à segunda e última preliminar da desnecessidade do litisconsórcio passivo, o artigo 114 do CPC bem diz que tratar-se-á de litisconsórcio em duas hipóteses. A primeira, previsão de lei, e a segunda, quando a eficácia da decisão, da sentença ou do caso assim depender. Ora, excelência, prossegue o Códex Processual dizendo que, caso não seja respeitada tal norma, o juiz intimará as partes para corrigirem o polo processual passivo. E tal intimação não houve, por inúmeras razões. A primeira delas é porque o artigo 22 da Lei Complementar 64 não exige a formação desse litisconsórcio passivo. Citamos julgados no nosso recurso. A segunda razão é porque a captação ilícita, tal acusação, tampouco exige. Cita aqui o RO 222-952 de relatoria da ministra Rosa Weber. A terceira razão e motivo é porque o abuso de poder econômico aventado nas AIGES e na AIME não teve em seu cerne uma relação de direito público com um agente público, que é a jurisprudência do TSE. Disso não desconhecemos. No entanto, são meros cidadãos aqueles que devem figurar como litisconsortes nos polos passivos e, a bem da verdade, se trata de um mero mandatário, executor de ordens dos acusados. E apenas assim agiu, portanto, nas ditas condutas sobre a hierarquia dos acusados. Cito o RESP 323-72, de relatoria do ex-ministro Edmar Gonzaga, como exemplo. Ao fim e ao cabo, excelências, as condutas não foram bem individualizadas, tanto do senhor gerente do restaurante, bem como do presidente do centro espírita, que fora aduzido pelo Ministério Público e que a defesa indica como litisconsorte necessário. Portanto, diante de tudo que for exposto, pelos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade do processo e da cooperação entre as partes, deve sim se conceder a devida prestação jurisdicional dentro da duração razoável do processo, com base no artigo 97A da Lei das Eleições, e reconhecer a desnecessidade do litisconsórcio passivo acatado pelo TRE do Estado do Paraná. Apenas assim, excelência. Doutor João, pois não, excelência. Só uma indagação rápida, eu sei que então sempre está finalizando, mas eu vou lhe dar um minuto a mais. Como é que o senhor está fazendo o link do princípio da primazia do mérito com a desnecessidade do litisconsórcio passivo necessário? Perfeito, excelência. Agradeço, portanto, a questão e vou passar a respondê-la. A primazia do julgamento de mérito, excelência, foi um princípio abarcado pelo novo Código de Processo Civil no sentido de se valorar mais o mérito do que as formalidades consideradas demasiadas ou excessivas e que obstariam, portanto, que o juiz ou a corte adentrasse no conteúdo propriamente dito, fático e jurídico da demanda. Nesse sentido, excelência, conforme as razões já expostas, embora não haja necessidade do litisconsórcio, o que se entende pela primazia do julgamento de mérito é de que, afastadas tais preliminares ou não, os fatos são graves. Os ilícitos eleitorais devem sim ser analisados pela Corte em razão do conteúdo probatório, bem como das alegações ora imputadas. Portanto, a primazia do julgamento de mérito seria a necessidade de adentrar, ao fim e ao cabo, no caso em si, excelência. Satisfeito com a resposta? Muito obrigado. Passo então a palavra agora à doutora Alessa Fumidono para mais 7 minutos e meio. Doutora Alessa. Senhor presidente, será que o doutor João Botti terminou sua fala? Sim, eu tinha acabado o tempo dele, né? Excelência, se eu só pudesse, então, finalizar as duas preliminares e daí introduzir, eu não gasto 30 segundos. Eu vou perguntar ao nosso anjo da guarda se ele ainda tem algum tempo disponível. Eu tinha dado mais 1 minuto a ele antes. Já estamos dizendo aqui no chat que havia terminado o tempo de 1 minuto que foi adicionado para ele fazer a resposta. Na verdade, quando eu fiz a pergunta, doutora Cristiane, ele já estava com o tempo esgotado,
Mas como achei necessária a pergunta... Ele estava respondendo a pergunta e terminou e Vossa Excelência tinha entendido que o tempo... Não, a pergunta ele já tinha terminado. Ele já tinha sim. terminado o tempo dele, por isso que eu não posso voltar o tempo para ele. O chat, desculpe, presidente. Nada aqui. Doutora Alessandra, por favor. Doutora Alessa, desculpa. É isso. Bem, bom dia, né, ilustríssimos ministros, ministra Cristiane Frota, ministro Ricardo Alberto. Aqui eu já estendo os cumprimentos que foram feitos pelo meu co-representante de banca. São 5, excelências, as questões de mérito que nós devemos adentrar e suscitar aqui em questão. 2 delas não tiveram seu mérito devidamente conhecido pela Corte Regional, sendo a primeira a alegação de fraude, que sequer foram citados no acórdão da Corte. Nesse sentido, fora sim ultrapassado, excelências, com os fatos aqui acostados, de que os limites normativos dos gastos de campanha pelos irmãos Silva foram excessivos e tampouco esses gastos foram declarados e assim devidamente comprovados. Houve fraude e houve a arrecadação e gastos ilícitos de campanhas para fins eleitorais. Nesse sentido, os gastos que nós já achávamos serem preocupantes, eles são ainda piores. Portanto, até mesmo o abuso de poder econômico é assim pior. Aqui há de se entender, excelências, que caso não seja entendido no mérito por esta corte pelo viés da fraude, seja com SPEC na súmula 62, que seja entendido também pelo viés do artigo 30A, ou seja, do caixa 2, os fatos aqui. É pedido, então, que quanto a essa primeira questão de mérito seja devidamente reconhecida a fraude realizada pelos irmãos Silva. A segunda questão, excelência, que eu quero aqui trazer é quanto à captação ilícita de sufrágio que fora realizado pelos então pré-candidatos à época da campanha. Isso porque, entendendo pela licitude das gravações que já foram devidamente aqui acostadas nos autos, inegável será adentrar a análise de mérito feita pelo discurso proferido pelo então pré-candidato João Silva. Discurso esse que houve, inclusive, a expressa manifestação de promessa de benesses em troca de agariar votos pelos seus funcionários. Excelências, é inegável a tipificação da captação ilícita de sufrágio realizada pelo então pré-candidato e aqui rogam mais uma vez de que no SPEC da súmula 62, pelos fatos aqui já alegados, seja entendido ou a captação ilícita de sufrágio ou então pelo viés do abuso de poder econômico. Por quê, excelências? Porque os fatos aqui alegados, eles são inclusive análogos ao de outro investigado dessa corte, tal qual o proprietário Luciano Hang, do conglomerado das lojas Avan, que, na sua condição de mandatário hierarquicamente superior e chefe das pessoas, impõe um discurso com a intenção de angariar votos, constando inegável, então, abuso de poder econômico. Em relação a essas 2 questões de mérito, excelências, tanto a fraude quanto a captação ilícita de sufrágio, que não fora dado provimento no acórdão da Corte Regional, entende-se, no viés da teoria da causa madura, já previsto pelo Código de Processo Civil, de que o processo está maduro e, portanto, cabe e deve essa Corte, assim, analisá-lo. As outras 3 questões de méritos que aqui passarei já foram devidamente conhecidas e providas no acórdão da Corte Regional e deve-se se manter. Sim, doutora Cristiane Frota? Apenas uma indagação. Tanto a questão da fraude quanto da captação ilícita de sufrágio, elas estão caracterizadas apenas na escuta ambiental, é isso? Não, agradeço a pergunta, doutora Cristiane. A alegação de fraude ela fora feita com base na indagação dos gastos que foram prestados contas pelo irmão Silva, no sentido de que discorda esses recorrentes de que não houve a expressa prestação de contas de todos os gastos que foram realizados, e a alegação de captação ilícita de sufrágio tem como base a gravação acostada, sim, na primeira AGE ajuizada por Carlos Cunha. Satisfeitas, excelência? Satisfeita, excelência? Aqui eu peço um acréscimo de 2 minutos, se for possível, para terminar o meu discurso. Bem, tudo bem? Bem, prosseguindo aqui, então, quanto às outras questões de méritos, excelência, são 3 as que já foram mantidas pelo acordo regional e aqui devem ser já mantidas. A primeira delas conta da propaganda antecipada, que foi os fatos alegados já foram enquadrados no artigo 36A, houve atuação massiva dos irmãos Silva no período de pré-campanha, mas, para além disso, é pedido que essa corte aperfeiçoe essa questão de mérito, para que seja conhecido o pedido explícito de voto realizado pelo João Silva. Isso porque, tanto pelo discurso proferido por ele no seu restaurante, como pelos inúmeros atos massivos realizados pelos irmãos Silva, há de se lembrar a jurisprudência dessa corte de que o pedido explícito de voto não é só aquele que usa de palavras explícitas como votem em mim, mas também usadas palavras mágicas que dá a entender essa manifesta vontade de angariar votos pelos seus eleitores. É necessária aqui uma interpretação hermenêutica desses textos normativos, de forma que seja reformado o acórdão, de maneira a ser reconhecido o pedido explícito de voto e também seja mantida a condenação acertada por parte da propaganda antecipada.
A outra questão de mérito, excelências, que já fora devidamente conhecida no acordo na Corte Regional e assim deve ser mantida, é quanto ao uso indevido dos meios de comunicação. E aqui eu relembro Giovanni Sartori, um cientista político italiano, que vai dizer que o candidato que utiliza dos meios indevidos de comunicação é como um enxadrista que joga com duas rainhas. Isso porque, excelências, o uso indevido, ele se dá no momento em que há um desequilíbrio de forças decorrentes da exposição massiva de um candidato em detrimento a outros. O que houve aqui, excelências, os irmãos Silva, eles utilizaram de aplicativos com disparo de mensagens instantâneas, teve divulgação de fake news por parte de seus eleitores. E ainda, a gravidade da totalidade desses delitos atesta que houve engano aos eleitores e os irmãos Silva manipularam o resultado do pleito. O ministro Luiz Fux, ele irá dizer, as fake news, elas desvirtuam completamente a ideia da democracia e a desinformação viola o núcleo da moralidade eleitoral, como bem assevera, inclusive, Dr. Guilherme Barcelos no seu artigo, quando aborda a problemática e as consequências dessas fake news para a lisura do pleito. Portanto, há aqui a gravidade manifesta, as condutas elas estão demonstradas e a condenação deve se manter. A terceira e última questão de mérito, que já fora também abordada pelo acordo da Corte Regional e deve ser mantida, é quanto ao abuso de poder econômico decorrente dos gastos excessivos realizados nos períodos antecedentes à campanha dos irmãos Silva. Ora, excelências, o conjunto fático probatório acostado nos autos, ela já é exacerbada. Houve inúmeros atos realizados com a enorme quantidade de eventos em todo o estado. Esses atos foram feitos com gastos excessivos, houve então um emprego desproporcional dos recursos patrimoniais, de maneira que a candidatura realizada pelos irmãos Silva foi impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer a igualdade do pleito. Nesse sentido, a própria jurisprudência dessa corte já alega que não pode se ultrapassar o alcance das possibilidades do pré-candidato médio, que foi o que fora realizado pelos irmãos Silva. A pergunta, excelências, findadas todas as questões de méritos aqui suscitadas, é a seguinte: houve ou não houve expressa manipulação dos irmãos Silva na livre e espontânea construção da vontade de voto por parte dos eleitores? Houve, excelências, houve porque houve fraude, houve abuso de poder econômico, houve propaganda antecipada, houve captação ilícita de sufrágio. Portanto, aqui eu lembro, inclusive, um provérbio japonês que dirá: para caçar ratos, o gato esconde suas unhas. E foi esse o modus operandi realizado pelos irmãos Silva, excelências. Eles queimaram a largada, e queimaram a largada com inúmeros ilícitos assim realizados. É por essas razões, aqui acostadas, e aqui eu retomo, a prosa é feita pelo meu parceiro. O eleitor, ele se dirigiu sim à sessão de voto, mas ele o fez de maneira induzida. E é isso que essa Corte Superior aqui quer conter. E é aliado a esses valores democráticos que os recorrentes aqui apresentam e pede que seja dado o devido provimento e acolhimento a todos os pedidos deste recurso ordinário. Aqui encerro. Muito obrigado, doutora. Vamos passar agora, então, à parte contrária. Então, dou a palavra à doutora Priscila Cristina, pelo tempo de 5 minutos, conforme antes acordado. Doutora Priscila, por favor. Cordialmente, gostaria de deixar meus cumprimentos a Vossas Excelências, na pessoa do excelentíssimo ministro, senhor presidente. Para nós é uma honra exercer essa sustentação oral diante desta corte. Também gostaria de estender meus cumprimentos aos nossos nobres colegas que exerceram sua argumentação no polo acusatório. Venho perante essa corte pedir que o direito não seja maltratado pelo consequencialismo, prezando pela literalidade da lei, julgando com responsabilidade política sem politizar o direito. Tarefa difícil tem este egrégio tribunal, entre decidir o sim ou não, haja vista a sensibilidade do caso em tele. Diante de tantas supostas condutas ilícitas praticadas pelos irmãos Silvas, adentraremos aos principais pontos de defesa. O recurso que compõe essa demanda, excelência, trata-se de um recurso ordinário interposto pelos irmãos João Silva e José Silva. No primeiro momento, abordarei as principais teses de preliminares e no segundo momento, o meu nobre colega, doutor Vitor de Aquino, abordará as principais teses de mérito. Em sede de preliminares, arguímos o não cabimento da tutela provisória, concedendo o afastamento do efeito suspensivo e, consequentemente, a aplicação imediata da decisão, requerida pelo Ministério Público em sede de alegações. Tal decisão, excelências, afronta o artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, que concede o efeito suspensivos aos recursos ordinários que versem sobre cassação.
insta a salientar que a aplicação à eficácia imediata é passível de ocasionar grandes danos à rigidez do processo democrático eleitoral, levando em consideração o tempo de julgamento de tal recurso, o que confronta a soberania dos votos. Haja vista que o senhor João Silva, ele recebeu 68% dos votos válidos e o senhor José Silva foi o deputado federal mais votado do Brasil. Resta demonstrado, excelências, o cabimento do efeito suspensivo no caso em epígrafe, observando que os supostos atos praticados pelos recorridos não são capazes de comprometer o resultado final, como também essa será a regra tanto no dispositivo legal como no entendimento formulado por esta Corte. Outro ponto que carece de reanálise por esta Corte é o ajuizamento da primeira AIGE proposta por senhor Carlos Cunha, arguída no dia 23 de setembro de 2022, anterior ao registro de candidatura do senhor João Silva. Observando o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, resta claro que a referida ação tem por finalidade resguardar a legalidade e a legitimidade do processo eleitoral, buscando coibir os atos de excesso praticados por candidatos. E para candidato entende-se pessoa com registro de candidatura realizado. Tal posição é entendimento pacificado por essa Corte, do não cabimento de AIGE anterior ao registro de candidatura, sendo tal ação eivada de nulidade. Por fim, tratamos da violação ao princípio da estabilização da demanda em face do aditamento acerca de novos fatos. O aditamento realizado pelo Ministério Público, excelências, em 15 de abril de 2023, causa grande ameaça à estabilização da demanda em razão do aditamento. Tal aditamento foi realizado por uma denúncia anônima. Correlacionando ao direito processual eleitoral, ao receber uma denúncia anônima, se faz necessário a averiguação de diligências para que ocorra o aditamento, o que não foi ocorrido pelo Ministério Público. Em matéria de direito eleitoral, tal conduta é inadmissível, posto que a decadência tem o condão de estabilizar a demanda e, por consequentemente, não admite a sua extensão de forma subjetiva ou objetiva. Logo, é fundamental que esta Corte ela não dê provimento a essa alegação, sob pena de abrir precedentes para que as demandas sejam ampliadas a qualquer tempo e tornem a previsão legal dos prazos presidenciais ineficazes, pondo em risco a segurança jurídica, bem como a estabilidade política e institucional de um Estado democrático de direito. Com isso, encerro a minha fala e passo para o doutor Vitor de Aquino dar prosseguimento à sustentação oral. Obrigado, doutora. Doutor Vitor, então, tem a palavra, por favor. 10 minutos. Excelentíssimos senhores ministros da Igreja Superior Tribunal Eleitoral, na representação do eminente ministro relator, gostaria inicialmente de cumprimentar todos os colegas, os excelentíssimos senhores ministros, e aqui apontar algumas falhas da máxima vênia da decisão do juiz da Copa. Inicialmente, excelentíssimos ministros, cumpre esclarecer a respeito da propaganda antecipada alegada pelo polo acusatório, do qual não merece ser apreciada dada a não configuração. Tanto que faz necessário lembrar as alegações que foram feitas pelo polo acusatório. As alegações se baseiam em 3 pilares. O primeiro pilar é a gravação ilícita. O segundo é uma inexistência do réu como um interlocutor dessa gravação ilícita. E o terceiro é baseado justamente em disparos em massas realizados por terceiros. Cumpre esclarecer que todos esses elementos que fundamentam o pedido acusatório, eles não comprovam a participação ou sequer anuência dos irmãos José Silva e João Silva
no presente ilícito. Isso é salientar porque a caracterização do respectivo ilícito, ele se dá devido ao pedido explícito de votos, que configura um requisito objetivo do artigo 36A da Lei 9.054 de 97. O entendimento deste egrégio Tribunal Superior, mediante o julgamento da representação 11541, sob a relatoria do ministro Admar Gonzaga, é que a propaganda antecipada ela deve ser feita a partir de requisitos objetivos, de modo que o mero ato de promoção pessoal ele não configura o ilícito de propaganda antecipada ou sequer captação ilícita de sufrágio, restando prejudicada a alegação acusatória. Em segundo lugar, cumpre esclarecer também a não configuração e o não reconhecimento do abuso de poder econômico, que infelizmente foi acatada pelo juízo a qual o eminente Tribunal Regional Eleitoral. Isso porque as alegações do polo acusatório eles se baseiam em uma prestação de contas que foram feitas com ressalva, mas não em relação aos gastos que foram indicados como irregular, aos gastos de pré-campanha, ao suposto superfaturamento. Isso porque em nada ensejou a alteração do pleito. Presidente, Pois não, excelência. eu queria só que o advogado explicasse melhor essa questão da prestação de contas que foi realizada com ressalvas. A relação, pois não, obrigado, excelentíssima ministra. Doutor, só um minutinho, deixa eu aproveitar aqui a pergunta do doutor Cristiane, que veio fazer uma indagação sobre a prestação de contas, sobre essa questão de gastos pré-campanha e durante a campanha também. Você falou gastos anteriores, a sua colega também mencionou gastos anteriores ao período de campanha. Como é que ficou essa questão dos gastos anteriores? O senhor está separando ou o senhor está colocando como tudo no mesmo, vamos dizer, no mesmo pacote, por favor? Na prestação de contas. Eu agradeço a pergunta de Vossas Excelências. Cumpre esclarecer que o parecer ele trata de gastos da campanha, pré-campanha, que foram feitas com ressalva devido a uma respectiva doação. Contudo, a alegação do abuso do poder econômico feita pelo polo acusatório, ela se baseia num supergasto, um gasto em excesso, e não nessa doação. Ou seja, a prestação de conta, ela não apreciou a quantidade supostamente excessiva dos gastos como um elemento irregular, mas sim a respectiva doação como um elemento irregular. Então, se faz prejudicada e não configura aqui as alegações acusatórias como um abuso de poder econômico. Tanto que o que veio causar o resultado do pleito foi justamente a natureza do ser e não do fazer dos candidatos, justamente comprovado pela pesquisa realizada pelo Instituto Ibope. Ou seja, o resultado do pleito se dá a uma análise e um fator ontológico dos, então, candidatos. Diante disso, cabe aqui ressaltar a ausência de robustez probatória nas alegações acusatórias. Inclusive, essa robustez probatória ela é exigida pelo egrégio Tribunal Superior para configurar e comprovar o abuso do poder econômico ante o julgamento desse egrégio tribunal no RESP 50.120. Ultrapassada essa questão, cabe aqui salientar a respeito do uso indevido dos meios de comunicação alegado pelo polo acusatório, que também não merece prosperar. E aqui eu vou expor as razões pelas quais não merecem prosperar. Inicialmente, por esclarecer que as alegações acusatórias elas se baseiam basicamente na quantidade de disparos e na entrevista que caracterizaria a gravidade da conduta dos irmãos Silva. Sendo assim, para se haver a caracterização do uso indevido dos meios de comunicação, como, por exemplo, as fake news que estão sendo julgadas nessa demanda, é necessário, diante do entendimento de julgamento do RO desta Igreja Superior ao Tribunal, número 40, 6492, sob relatoria da ministra Laura Tavares, que
deve haver um nexo de causalidade entre o mero benefício agregado e o ato abusivo. Ou seja, por se tratar de um ilícito penal eleitoral, a questão das fake news, cabe aqui fazer, entenda assim a defesa, uma analogia em boa parte com a teoria do delito, de modo que o ilícito, por ora alegado, se configura como ilícito de resultado e não um ilícito de dano. A gravidade da conduta se mede pelo resultado. E como foi falado anteriormente, o resultado do pleito se dá a uma questão ontológica do ser dos candidatos e não do fazer. Então, em nada, esses supostos disparos em massas que sequer são comprovados a gravidade, eles não ensejam a alegação do uso indevido dos meios de comunicação ante a ausência de gravidade da conduta. Então, o resultado ele aponta para o ser, segundo a pesquisa por hora realizada. Então, resta evidente a potencialidade de influência do pleito como requisito para a configuração do uso indevido dos meios de comunicação, como reza a jurisprudência pátria desse Egrégio Superior Tribunal, no julgamento do RESP 35923, sob relatoria do ministro Félix Fischer. Inclusive, para ressaltar que as mensagens, o conteúdo das mensagens, eles andam na contramão da causa do resultado. Porque os disparos em massa, o conteúdo que está ali presente, como se verifica, ele se relaciona como se os então candidatos eles seriam novamente reeleitos por governos anteriores que eles teriam feito várias obras e eles deveriam ser reeleitos, ou quando eles supostamente fossem nos seus respectivos anteriores mandatos. Mas o que reza a pesquisa é que a população ela buscava pessoas novas, pessoas que representavam a sua primeira candidatura, que se condiz com a realidade dos então candidatos. Ou seja, mais uma vez, como uma questão meramente ontológica do ser e não do fazer. E, por último, resta destacar... Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, perdão. Eu não sei se eu entendi corretamente. O senhor está falando que precisaria de um resultado. Mas como é que o senhor coloca essa questão junto ao inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que o artigo 2010 expressamente diz que não, para a configuração do ato abusivo não será considerada potencialidade do fato alterar o resultado, apenas a gravidade das circunstâncias. Então, obrigado, excelentíssimo. Cumpre esclarecer que a gravidade, creio que é o cerne aqui da discussão e da tese da defesa, justamente que a gravidade da conduta ela não se mede pela quantidade dos disparos, mas sim a potencialidade que ela tem de influenciar o pleito eleitoral. Como eu já rezei, o julgamento do RESP 35923, que foi da relatoria do ministro Félix Fischer, ele aponta essa questão sobre a potencialidade da influência do pleito, que reza, então, a questão da gravidade. E como a gente pode observar, a pesquisa ela aponta totalmente o contrário do que configuraria o conteúdo das mensagens. Gostaria de solicitar ao relator apenas 1 minuto de acréscimo devido às perguntas angariadas. Ok, 1 minuto, doutor. 1 minuto. Obrigado. Neste último minuto, excelentíssimo, gostaria de destacar a questão do abuso do poder religioso, que não foi apreciado pelo juiz Jacó de maneira acertada, mas que faz presente na tese acusatória do polo contrário. Em primeiro lugar, há de se haver 2 considerações. A primeira consideração é que a ausência da previsão legal do abuso do poder religioso, né? O entendimento desse tribunal é que sequer há uma previsão legal que se refira comumente chamado abuso do poder religioso. Isso foi citado pela ministra Rosa Weber no julgamento do recurso ordinário 265308 sob a relatoria do ministro Henrique Neves da Silva. Ou seja, a ausência de previsão legal, ela
dificulta a apreciação da matéria pelo egrégio Tribunal Superior, sob pena de violação do princípio da legalidade. Em segundo lugar, para finalizar, há de se haver uma reflexão acerca do risco do reconhecimento desse abuso do poder, porque no entendimento da Egrégio Superior Tribunal, a apreciação do feito causaria um precedente baseado não na previsão legal, não na disposição legal, mas sim no entendimento basicamente subjetivo, criando um precedente para irregularidades e até abuso de poder do próprio judiciário, pondo em risco a liberdade religiosa. Dentro dessa perspectiva, reitero aqui os termos da colega, requerendo o acolhimento da preliminar para anular a decisão do juiz Acó e ultrapassar. Ok, muito obrigado, doutor. O tempo está esgotado. Eu vou passar, então, a palavra ao doutor João Vitor para a réplica, pelo prazo de 3 minutos. Por favor, doutor. Eminente ministro-presidente, eu gostaria apenas de solicitar 1 ou 2 minutos de acréscimo, pois eu apenas tratarei sobre 3 preliminares suscitados pela parte da defesa. Não, doutor, perdão, a princípio não. A princípio só tem 3 minutos. Se houver necessidade, os demais membros dessa banca entenderem, sim, mas a princípio o prazo é de 3 minutos para a réplica. Não foi feita nenhuma pergunta, nenhuma indagação nova. Tudo bem, excelência. Muito obrigado. Bom, vou aqui rebater, então, 3 preliminares suscitados pela parte adversa e quantas matérias afetas ao mérito remeto ao discurso feito pela minha correpresentante. A primeira, excelência, trata-se da eficácia imediata do acórdão. Ora, equivoca-se a parte adversa ao sustentar que o efeito suspensivo de seu recurso ordinário teria de ser atribuído pelo artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, uma vez que, como bem exposto pelo professor Pereira em seu artigo Cassação de Mandato e o novo efeito suspensivo pelo CPC, a bem da verdade fora concedido pela tutela de evidência, artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil, ante o princípio da efetividade da jurisdição, economia e celeridade processual. Por essa razão, portanto, é que fora concedida a eficácia imediata, e não em razão do efeito suspensivo do Código Eleitoral. E isso é muito bem permitido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 1012, o parágrafo 1º, inciso 5º, onde diz conceder a tutela na sentença. Portanto, é uma utilização, uma solução de manejo criativo da lei, permitida pela lei, e não há de se falar em afronta ao artigo 257 do Código Eleitoral. A segunda preliminar suscitada tratou-se do ajuizamento da AIGE antes do registro de candidatura. Conforme o ilustre professor Guilherme Gonçalves, com a mini reforma eleitoral advinda pela Lei 13.165, ampliou-se uma série de quesitos atinentes às pré-campanhas e, portanto, ampliou-se o escopo da AIGE, que poderia ser ajuizada previamente ao próprio registro de candidatura. Consoante o ilustre entendimento de Frederico Franco Alvim, ele entende que a propositura da AIGE poderia ser a partir do cometimento do abuso, da data em que o representado age como se candidato fosse. E, por fim, excelência, o próprio Tribunal Acó tem um entendimento no recurso eleitoral 52352, defendido pelo próprio professor Guilherme Gonçalves, de que é sim passível o ajuizamento da AIGE antes do registro de candidatura. E pior, excelência, nesse sentido, o ajuizamento se deu 2 dias antes do pedido de registro de candidatura. E sua citação do acusado só se deu após o registro de sua candidatura. Portanto, não há de se falar em qualquer nulidade ou vício insanável por tal ajuizamento a posteriori. Por fim, com relação ao aditamento do Ministério Público suscitado pela defesa, embora seja uma matéria mais pertinente ao Ministério Público, que não aqui são os recorrentes, pois foi o Ministério Público que aditou tal questão, são 2 as hipóteses, excelência. A primeira, o aditamento foi para corroborar a acusação de abuso de poder econômico nas pré-campanhas. E isso fora feito mediante a juntada de novos relatórios. Não houve inovação na causa fática de pedir. Portanto, não há de se falar em violação da estabilidade da demanda. No segundo sentido, o aditamento do parquê eleitoral se deu para incluir o abuso de poder religioso. E para incluir o abuso de poder religioso, temos que o artigo 435 do Código de Processo Civil permite, a qualquer momento, a juntada nos autos de novos documentos e novos fatos. Consoante e atrelada ao artigo 23 da Lei Complementar 64, o juiz pode decidir sobre fatos, ainda que não alegados pela parte autora, excelência. Portanto, com o conjunto de ambos os artigos faculta-se, permite-se que o parquê eleitoral, por sua função precípua, que é da proteção da ordem legal e da sociedade, fazer tal aditamento. Não houve insurgência dos acusados e da defesa com relação a isso. Poderiam muito bem, diante da violação do direito líquido, certo, terem impetrado o competente mandado de segurança, cientes de que as decisões são irrecorríveis. Então,
Eis aqui rebatidas todas as questões, excelência. Senhor presidente, uma Alexandre. pergunta muito rápida e muito simples. O senhor falou, doutor, que a AGE foi ajuizada 2 dias antes do pedido de registro de candidatura, ou seja, após a escolha do candidato na convenção partidária. Ele já havia sido escolhido na convenção partidária, mas ainda não havia requerido o seu registro de candidatura, é isso? Perfeito, excelência. Obrigado pela questão. Só para elucidar o caso, a ação for ajuizada, houve, um dia depois do ajuizamento da ação, a convenção e a determinação, a escolha desse candidato acusado como representante do partido, e o próprio relator determinou a certificação pela secretaria de que se havia registrado o pedido de candidatura o acusado, ora imputado de tais ilícitos. Depois de tal certificação, for expedida a citação para o acusado que já ostentava a condição de candidato, excelência. Obrigada. Obrigada, presidente. Muito obrigado. Então, passa a palavra em tréplica para o doutor Vitor Valões, também por 3 minutos. Cumprimento novamente os excelentes ministros. Então, ante as questões preliminares, reitero aqui os argumentos da colega da defesa. E quanto às questões de mérito, gostaria de reiterar também os pedidos da defesa, impugnando pela procedência dos pedidos e, consequentemente, em procedência dos pleitos acusatórios. Só fazer uma observação em relação ao que foi alegado pelo acusatório, quanto à questão da licitude da gravação ambiental. Ante a jurisprudência por hora supracitada pela acusação, é de fato que a gravação ambiental ela não se faz ilícita, ante a questão anuenciamento apenas de um interlocutor. Acredita a defesa que essa jurisprudência ela não se aplica ao caso concreto pelas seguintes razões. O que se vê configurado, de acordo com os fatos narrados nos autos, é que houve uma indução do interlocutor, autor da gravação, com o objetivo de flagrar o então candidato João Silva, pré-candidato João Silva, num suposto ilícito. Ou seja, houve uma indução, houve uma preparação, caracterizando então a tese do flagrante preparado, que acaba por caracterizar uma certa ilegalidade na respectiva gravação. Então, diante disso, o juiz Acol acertou quando ele considerou ilícita a gravação ambiental devido justamente à presença do flagrante preparado, de modo que a jurisprudência supracitada pelo polo acusatório ela não se aplica ao caso narrado aos autos do processo em questão. Pois não, excelência? Mais uma pergunta. Doutor, o senhor disse que foi um flagrante preparado, mas, na verdade, essa reunião não foi convocada pelos próprios irmãos Silva, essa reunião que houve a escuta ambiental? Obrigado pela pergunta, excelência. Então, cumpre esclarecer o que ficou muito obscuro, dada a máxima vênia nos argumentos acusatórios, é que a gravação que ensejou... Houveram 2 gravações no processo. Houve a primeira gravação, que foi juntamente os irmãos Silva, junto com os funcionários, e houve uma segunda gravação, que foi essa gravação que ensejou supostos elementos probatórios para a caracterização da captação ilícita do sufrágio e da propaganda antecipada. Essa segunda gravação ela foi feita somente pelo gerente do restaurante e pelo funcionário, ora autor da gravação, que foi ele que, inclusive, iniciou o assunto buscando um ilícito flagrante do então candidato, que sequer o gerente do restaurante ele tinha procuração legal para falar em nome de terceiros. Espero ter respondido o questionamento Ok, doutor, estou satisfeito. Obrigada, presidente. Sendo assim, reitera
todos os pedidos da defesa, o acolhimento da preliminar para reconhecimento da nulidade e ultrapassar essas questões requer o acolhimento das teses de mérito. Só um minutinho, doutor. Não, doutor. Eu queria um esclarecimento do nobre advogado. Quanto à gravação da reunião ocorrida no Centro Espírita, em algum momento da fala dele, eu entendi que ele estava se referindo a essa outra reunião também. Esclarecimento sobre qual reunião ele se referia. Doutor, como o senhor o tempo já esgotou, eu vou lhe conceder 1 minuto para poder responder ao doutor José Jairo, por favor. Pois não, agradeço a excelência pelo questionamento. As 2 gravações que eu me referi foi justamente no restaurante. Houveram, inicialmente, 2 gravações que ensejaram justamente na primeira AGE, ajuizada, que foi a gravação as 2 gravações ocorreram nas dependências do restaurante. Acontece que a segunda gravação, que é justamente aqui ensejou os supostos elementos probatórios, ela ocorreu num lugar privativo, que foi justamente no escritório do gerente dentro do restaurante. Mas as 2 gravações foram dentro do restaurante. A gravação em relação à reunião religiosa, ela ocorreu somente posteriormente aos fatos, quando os, então, recorrentes já eram candidatos. Satisfeito, doutor? Satisfeito, presidente. Obrigado. Okay. Bom, então, assim, muito obrigado. Todos tendo, então, concluído suas falas, eu agradeço a presença de todos. Mais uma vez, agradeço, em especial, a doutora Cristiane Frota e ao doutor José Jairo, pela participação. Parabenizo a participação de todos, doutor João Borges, doutora Alessa Elizondo, doutor Vitor Valões, doutora Priscila Cristina. Agradecendo em especial aos nossos queridos, a Escola Superior, Iniciado Tribunal Superior Eleitoral, ao OAB, a Comissão de Direito Eleitoral, a ABRADEP e IBDEP, e em especial, particularmente aqui, como eu costumo chamar, nosso anjo da guarda, a Laila, que está sempre lá nos bastidores, agora aparece aí, para poder nos ajudar, sempre com controle de tempo, tirando todas as dúvidas. Eu agradeço sinceramente a todos, desejo a todos felicidades para todos, e franqueio aqui a palavra, se alguém quiser fazer o último agradecimento, por gentileza. Presidente, eu queria agradecer também o convite, a participação nesse evento. Acho da maior importância, especialmente aqui ao lado de Vossa Excelência, da doutora Cristiane Frota, pessoas que eu tenho na minha melhor conta, e parabenizar também os participantes do Multicorte pelo desempenho, né, enfim, pelo preparo e pela apresentação deles. Muito obrigado. Da mesma forma, senhor presidente, também gostaria de agradecer o honroso convite de participar desse julgamento, com advogados tão gabaritados, parabenizar a todos, agradecer aí também a organização do evento e dizer que estou à disposição aí que venham outras competições eleitorais. Isso. Exatamente. Excelências, doutor Ricardo, né, doutor José Jairo, doutora Cristiana, doutora Laila e até nossos adversários, eu quero também aqui agradecer. Eu não tive a oportunidade de fazer no início da sessão, mas foi a minha primeira simulação, e a primeira simulação ter sido assistida pelo professor José Jairo, pela professora Cristiana e o doutor Ricardo é uma grande honra mesmo, e eu quero agradecer essa oportunidade. Muito obrigada. Excelências, também gostaria de agradecer. Para mim também é uma primeira experiência e como acadêmica é enriquecedor. Atuo na área de eleitoral, mas ainda não tenho essa oportunidade de executar a sustentação oral. Então, agradeço a todos pela oportunidade. Queria aproveitar também a oportunidade para agradecer a todos. Minha primeira também sustentação oral aqui, e é um privilégio estar podendo fazer isso na frente de grandes nomes do direito eleitoral brasileiro. E como eu sou mais ligado à área do direito penal, para mim é um desafio e também um privilégio, que é o que eu ensejo também para minha carreira futura como profissional, abarcar justamente essas duas áreas que estão tão conectadas e que se complementam de forma tão gratificante. Então, agradeço a todos e parabenizo também pelo evento, que tem sido tão enriquecedor para nós. Apenas para encerrar o quarteto dos competidores, gostaria de estender todos os cumprimentos, agradecimentos à competição e os ilustres avaliadores.
e dizer que me sinto muito honrado e feliz de poder participar de tal competição. Muito obrigado. Obrigado a todos. Maravilha, agradeço a todos. Tenham um bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Gente. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Ricardo. Tchau, doutor Tchau, José. Cristiane. Tchau, doutor José. Tchau, Cristiane, um abraço. Prazer. Eu que agradeço. Prazer revê-las, viu? Prazer. Vale, prazer. Desculpa em público tanta perturbação, tá, meu Não, imagina, a gente está aqui para isso mesmo. Agradeço demais em nome da comissão aos excelentíssimos avaliadores tão dedicados, presenças ilustres aqui fazendo essa competição funcionar. E parabéns, equipes. Estamos Obrigado. muito felizes. Obrigado, bom Tchau, dia. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia.